Sejam todos bem-vindos ao Metaverso Entretenimento. Eu sou Manuel Gonçalves e no vídeo de hoje vou fazer o resumo da edição número 8 dos Supremos do novo universo Ultimate. Esta edição foi bem interessante porque nós pudemos conhecer as versões alternativas deste universo dos Guardiões da Galáxia. E neste universo eles vieram do futuro e isso aí foi bem interessante. Agora vamos parar de perder tempo e vamos para a história desta edição. A história desta edição começa com os Supremos em uma plantação de milho isolada para interceptar uma anomalia temporal que o Dr. Destino tinha detectado poucas horas antes. Naquele local, a Janet pergunta ao Dr. Destino se aquelas coordenadas são as corretas e o Dr. Destino responde a partir de uma espécie de drone do Dr. Destino, no formato da máscara dele, que ele não se enganou nas coordenadas e começa por explicar que as partículas de táquions movem-se para a frente, para trás e para os lados no tempo. E depois disso ele também diz que um evento temporal já aconteceu ou vai acontecer em breve naquele lugar. E enquanto isso nós podemos ver a rota de viagem de uma nave de viagem no tempo. Enquanto o grupo espera, o Capitão América aproveita para perguntar ao Dr. Destino se é verdade que o Conselho Secreto do Criador possuía uma máquina de viagem no tempo. E o Dr. Destino responde que não, pelo menos que ele saiba, eles não possuem uma máquina de viagem no tempo. No decorrer dessa conversa, nós também podemos ver que a América Chaves começa a sentir que algo está a se aproximar. Ela sente que algo está a viajar pela quarta dimensão, está-se a aproximar deles. Depois disso, nós podemos ver que finalmente a nave de viagem no tempo chega ao seu destino, a plantação de milho isolada, que é o mesmo lugar onde estão os Supremos. Da nave deixa uma mulher que diz que eles estão ali pela América Chaves. O problema nisso é que a América Chaves diz que não os conhece, o que deixa a mulher muito confusa. Mas depois ela começa por explicar algumas das coisas que ela e a América Chaves fizeram juntas, na esperança que ela se lembrasse de quem ela era. Além disso, nós também podemos ver que enquanto os outros ocupantes da nave descem, a mulher explica que eles são os Guardiões da Galáxia, os maiores heróis do século 61 e que a América Chaves é um deles. E eles estão ali para resgatá-la deste tempo, deste passado quebrado. Em seguida, nós podemos ver que a Janet pergunta ao Dr. Destino se ele está a ver aquilo, e ele confirma que sim. Parece que aquele grupo também tem uma máquina do tempo, e isso parece-lhe ser muito interessante. Depois disso, nós podemos ver o Capitão América colocar-se entre a América Chaves e a mulher, enquanto pede para a mulher se afastar e ter calma porque ela está a ser muito agressiva. Mas a mulher não reage muito bem a esse pedido do Capitão América, porque ela acaba por disparar contra ele, enquanto diz para ele não se intrometer na conversa. E como é óbvio, esse ataque inicia uma luta entre os Supremos e os Guardiões da Galáxia vindos do futuro. A mulher aproveita a confusão para usar os seus braceletes para se colocar junto com a América Chaves dentro de um escudo de energia, enquanto pede à América Chaves que ela se lembre dos membros da equipa dos Guardiões da Galáxia. E aqui nós temos uma descrição deles. Ela começa por falar do Senhor das Estrelas, o Star-Lord, que é uma versão totalmente diferente do que a gente conhece ou está habituada. Esta versão do Senhor das Estrelas é o mestre do Sistema Solar, Senhor das 12 Casas e das Terras além do Sol. Depois ela fala do Nulificador Supremo, que é uma espécie de versão viva do Nulificador, que é uma das armas mais poderosas do universo Marvel. Aqui também descobrimos que ele, em um duelo nos becos ardentes de Pandemónio, disparou contra o coração negro de Mephisto, apagando o conceito de sofrimento eterno do universo. E durante a luta entre os Supremos e os Guardiões da Galáxia, nós podemos ver que a mulher Hulk avança em direção ao Nulificador Supremo para o atacar, mas ele consegue efetuar um disparo contra ela que elimina completamente sua energia cinética, o que a deixa paralisada, e aparentemente as suas armas são capazes de anular qualquer coisa que eles consigam compreender. Depois disso, a mulher também apresenta o Cosmos, o caçador estelar. Ele ficou para trás para proteger a humanidade enquanto todos os outros caninos ascenderam a um estado superior. E por fim, a mulher apresenta-se como a Capitã Marvel, protetora do universo e portadora das Omnibandas. E em seguida ela pergunta se realmente a América Chaves não se lembra dela, ou deles, não é? Mas a América Chaves responde que não. Ela agora só quer saber porque é que eles estão a atacar os seus amigos.
E nisso a Capitã Marvel afirma que eles não são seus amigos, mas sim recriações torcidas ou, pode-se dizer, tristes imitações do que eles deveriam ter sido. A América Chaves, visivelmente irritada, pede para a Capitã Marvel parar de falar assim sobre os seus amigos. Mas a Capitã Marvel volta a insistir que os Guardiões da Galáxia são os seus verdadeiros amigos. E depois pede ao Cosmos para acessar a mente da América Chaves para lhe mostrar isso. O Cosmos percebe que a América Chaves já sofreu muito e que já tentaram entrar em sua mente com ferramentas rudimentares. Além disso, ele também confirma que as memórias que ela perdeu não podem ser recuperadas. O esforço que a América Chaves faz para impedir que invadam sua mente faz com que ela perca o controle dos seus poderes, mas isso também encerra a luta entre os Supremos e os Guardiões da Galáxia vindos do futuro. Depois disso, o Capitão América aproxima-se do Cosmos e revela que ele nunca chutaria um cachorrinho, mas ele está a começar a considerar isso depois do que o Cosmos fez à América Chaves. Nisso, o Cosmos pede desculpas e explica que, de onde ele vem, eles têm ideias mais liberais sobre consentimento psíquico, especialmente entre os Guardiões da Galáxia. Além disso, ele também revela para o Capitão América e para os outros Supremos que todos os Supremos compartilham do mesmo pesadelo, com o Hulk a eliminar todos eles. Após isso, o Senhor das Estrelas encontra o drone do Doutor Destino e diz que aquele não é o Doutor Destino que ele conhece, mas há algo familiar nele, algo perigoso. E nisso o Doutor Destino fica interessado nele, já que ele conseguiu passar pela sua criptografia. E nisso nós vemos que o Senhor das Estrelas revela que aquela tecnologia usada por ele é a mesma que as crianças da sua época usam para brincar, fazendo coisas que o Doutor Destino nunca imaginou, e depois ele desativa temporariamente todos os sistemas do satélite, incluindo a máquina do tempo, e avisa o Doutor Destino para ele não interferir. E ele termina dizendo que um dos Supremos será responsável por trilhões de mortes, enquanto o outro poderia ter salvo tudo. Agora o problema é que ele não sabe qual deles é que vai fazer o quê. Em seguida, nós vemos a Capitã Marvel a pedir à América Chaves para ela não lutar contra o seu destino, ou, no caso, o seu passado, não é? Como ela vê que isso não está a resultar, ela diz à América Chaves que se ela não entende que roubaram o seu passado, então ela, a Capitã Marvel, vai lhe mostrar como foi o seu. E nisso nós vemos que ela mostra-lhe as memórias que ela tem em comum com a América Chaves, e aqui nós descobrimos que elas tiveram um relacionamento no passado. Além disso, nas memórias da Capitã Marvel, nós também descobrimos que o século 61 era uma era sem escassez, sem imperialismo, um paraíso do progresso. E que o grupo dos Guardiões da Galáxia era formado por mais de 2500 seres superpoderosos que protegiam mais de 400 milhões de mundos habitados. E isso até o Criador aparecer e alterar o passado, consequentemente alterando o futuro deles. Em uma tentativa de impedir o Criador, eles enviaram um grupo experiente de Guardiões da Galáxia para o passado. Só que o problema é que apenas um retornou e disse que foi o Criador que os destruiu. Depois disso, eles tomaram uma decisão difícil para salvar o resto do futuro. Eles colocaram o presente deles em uma arca, uma nave século, e pilotaram por 100 anos, fugindo da realidade que se estava a desintegrar. Eles até conseguiram escapar da própria criação. Porém, eles encontraram uma armada comandada por Kang, o Conquistador. E isso desencadeou uma luta entre eles. Enquanto alguns dos Guardiões da Galáxia travavam uma luta épica contra a armada do Kang, o Conquistador, o resto dos heróis ficou para proteger o século 61 e os outros membros mais poderosos deles usaram todas as suas forças para manter a integridade da nave, mas isso era uma missão impossível. Depois disso, a nave começou a colapsar ao redor deles, o que levou os Guardiões da Galáxia a virarem a nave para o local de onde estavam a fugir, a mesma realidade que havia substituído a deles. Muitos deles morreram durante o impacto e os que sobreviveram foram lançados à velocidade da luz através do tempo em várias direções diferentes. Por exemplo, a Capitã Marvel chegou ao passado e usou ferramentas primitivas e fragmentos do século 61 para construir a nave que eles estão a utilizar,
e depois ela começou a sua busca por outros sobreviventes. Ela também promete que depois de resgatar todos os Guardiões da Galáxia, eles vão encontrar uma maneira de reverter tudo o que o Criador fez, restaurando assim o futuro que lhes pertence. Depois de saber tudo isso, a América Chaves pergunta se aquela missão é uma missão de resgate e a Capitã Marvel confirma que sim. E nisso, a América Chaves explica que as memórias que a Capitã Marvel compartilhou com ela não são suas, mas ela acredita que talvez a ama. Porém, ela fez parte de algo importante ali e ela comprometeu-se a ajudar os Supremos a enfrentar o Criador para que assim eles possam consertar o mundo. A Capitã Marvel pede para a América Chaves reconsiderar a sua decisão, porque eles já sabem qual o futuro deste mundo. A América Chaves e os Supremos vão perder e o Criador vai ganhar. E isso vai levar a um futuro devastador, um futuro terrível para eles. Depois disso, a Capitã Marvel vê que não pode fazer mais nada para convencer a América Chaves, então ela entrega-lhe um pulso temporal, que assim dessa forma ela pode localizar a América Chaves em qualquer momento que ela esteja, ou caso a América Chaves precise de pedir ajuda aos Guardiões da Galáxia vindos do futuro, não é? Que agora estão a viajar pelo tempo e o espaço. Antes de ir embora, a Capitã Marvel deseja boa sorte à América Chaves, e isso é porque o futuro deste mundo está cheio de escolhas impossíveis e resultados trágicos. E é desta forma que a edição termina. Malta, na minha opinião, esta edição foi uma edição muito boa, eu gostei muito dela, e este novo universo Ultimate ainda tem muita coisa interessante para ser explorada. Nós vimos algumas coisas que talvez neste futuro deste novo universo Ultimate possam ser exploradas. Isso aí vai ser bem interessante. O vídeo vai ficar por aqui, não se esqueçam de deixar like para eu saber que vocês gostam deste tipo de conteúdo e de subscrever o canal para não perderem nenhum vídeo deste novo universo Ultimate.